amadíssimo em Cristo Jesus, ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, quero pedir a todos que abram Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 22, verso 44. Enquanto os irmãos procuram, meu desejo é saudar a todos com a paz do Senhor. Bom dia aos irmãos. Quero louvar a Deus por estar nessa noite com a rica oportunidade da Santa Ceia de ministrar a palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, o pastor João Adair Ferreira, de sua esposa Cátia Pains. Agradecendo ao pastor, eu agradeço a todos os irmãos que aqui estão, a todos os pastores auxiliares, membros e congregados. Deus abençoe. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso 44. O texto bíblico diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quero ousar em repetir. Estando ainda angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Com a Bíblia aberta, você pode permanecer, tome o seu lugar. Glória. Meus irmãos, a palavra Christos, ela é uma palavra derivada do grego e o seu significado quer dizer o ungido. A palavra Messihá ou Messias é uma palavra derivada do hebraico e essa palavra também significa o ungido. As duas palavras são as mesmas palavras, tanto Cristo quanto Messias, que simboliza, que identifica o ungido. E não é portanto, porque de fato foi profetizado sobre esta unção e foi cumprido essa profecia em Cristo. Isaías capítulo 61, a Bíblia diz que a profecia há mais de 680 anos antes da vinda do Messias é que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, porque me ungiu. Lucas capítulo 4, a Bíblia nos informa que Jesus, o Messias, o ungido, entrara em uma sinagoga em Nazaré, tomara posse do livro, abrira e ali encontrou o que estava escrito, a mesma profecia. E da boca de Jesus saiu: hoje se cumpre essa palavra perante vós. Jesus é o ungido de Deus. A profecia identificava algumas características essas que era dar vista aos cegos, dar voz aos mudos, trazer quebrantamento aos corações, liberdade aos presos e a salvação de toda a humanidade. E como cumprimento de seu ministério, Jesus passou os seus 3 anos e 6 meses operando sim milagres, prodígios e maravilhas aos olhos de todos, mas a maior parte do seu ministério, Jesus esteve em momentos de intimidade, primeiro com o Pai e depois com os seus discípulos em base de ensinamento. E para tamanho propósito que só seria estabelecido na cruz do Calvário, Jesus ele teria que respeitar o processo para o qual ele iria enfrentar. E para se preparar para a cruz, para tamanha dor, Jesus no final do seu ministério, no final dos 3 anos e 6 meses, Jesus ele vai para o monte, que era costume dele ir orar, o Monte Olival, também conhecido como Monte das Oliveiras. E nesse monte Jesus já tinha um costume de orar, mas dessa vez
a oração de Jesus estava pautada na finalização, no cumprimento do propósito. Chamou os seus discípulos e foi para aquele monte orar. Indo a um lugar à parte no monte, chamado Jardim do Getsêmani. E esse jardim foi aonde Jesus orou por 3 vezes a mesma oração. A oração de Jesus foi simples, mas foi com um direcionamento. Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim para que eu não beba. Mas contudo, entretanto, porém, que seja feito a tua vontade. Repito, a oração de Jesus por 3 vezes foi a mesma. Pai, afasta de mim esse cálice para que eu não beba, mas contudo, que seja feita a tua vontade. A pergunta que ecoa é: pastor, por que é que Jesus orou por 3 vezes a mesma oração? Sendo filho e sendo ouvido pelo Pai, não haveria necessidade da mesma oração por 3 vezes. Até porque o mesmo disse que quando orares, não deveria usar de vãs repetições. Mas Jesus sabia que deveria orar por 3 vezes para respeitar o resultado do processo da azeitona. Como assim, pastor? Jesus estava respeitando o resultado do processo da azeitona. O monte era característico. O monte era cercado por oliveiras. E não só por oliveiras, mas aquele monte, ele era cercado por fábricas de azeite. E Jesus era conhecedor do processo da azeitona. E sabendo deste processo, Jesus sabia também que era necessário orar por 3 vezes. Ali em volta daquele monte havia fábricas que trabalhavam com o produto da oliveira, com o fruto da oliveira. E como que funcionava? Eles primeiro retiravam as azeitonas de seu pé, levavam em um cesto para dentro da fábrica. E na fábrica era colocado aquelas azeitonas sobre um moinho ou abaixo de uma prensa, que era chamada de gate. Por isso o nome daquele lugar era Getsêmani, que quer dizer prensa do azeite ou prensa do óleo. Depois que se pegava a azeitona e se colocava debaixo daquela prensa, pastor Davi Terto, a prensa descia pela primeira vez sobre a azeitona, esmagando ela por completa. E quando se esmagava aquela azeitona por completa, pela primeira vez, se saía o azeite extra virgem, que considerava-se o judeu que era o azeite perfeito para ir para o templo. Esse azeite era o azeite perfeito que era usado como primícia para a unção. Então a primeira prensa descia, a gate descia sobre o Shemini, e ali era levado o primeiro azeite ao templo. Alguém olharia para o bagaço da azeitona e logo descartaria esse bagaço, mas não para o judeu. Ele sabia que naquele bagaço ainda tinha algo a sair. Então descia pela segunda vez a gate sobre o bagaço da azeitona, e pela segunda vez exalava, saía o segundo azeite, que era o azeite mediano, que era o azeite não tão puro, mas era um azeite que também servia para alimento. Esse azeite era enviado para os mercados, esse azeite era enviado para as casas. Este era o processo da azeitona. Mas depois de ser esmagada pela segunda vez, alguém descartaria o bagaço da azeitona. Mas pastor João Adair Ferreira, a gate descia pela terceira vez, a prensa descia pela terceira vez sobre a azeitona, e pela terceira vez descendo sobre a azeitona, se saía o pior azeite, o azeite mais puro. Mas esse azeite era o perfeito para acender as lamparinas e se colocar na rua. Esse era o processo, esse era o resultado do processo da azeitona. A primeira prensa para templo, a segunda prensa para as casas, e a terceira prensa
para as ruas. O que Jesus estava fazendo era respeitando o processo, da azeitona. Ele não poderia orar somente por uma vez, porque o que Jesus estava fazendo ali não ia alcançar somente os do templo. Jesus não poderia orar apenas por 2 vezes, porque o que ele estava fazendo ali não ia alcançar somente os da casa. Jesus orou por 3 vezes, porque sabia que a salvação era para os do templo, para os da casa e também para os da rua. Oh, glória! Essa mão levantada me deu autoridade para profetizar. Não reclame da prensa que desce sobre a tua vida, porque para alguns pode ser que a prensa esteja sendo pouco. Esses aí estão sendo separados para o templo, outros já estão sendo amassados um pouco mais, esses também vão para o templo e para a casa. Mas tem pessoas que estão sendo amassadas constantemente. Para você, meu querido, se prepare para as nações. Deus quer espalhar você por essa terra, quer te levar para as ruas, quer te levar para os lugares aonde existem pessoas para ouvir o poder desse evangelho. Aleluia! A prensa descera por 3 vezes, e na 3ª vez se saía o azeite que iria para as lamparinas, que iria para as ruas. Jesus sendo ungido de Deus, Jesus sendo ungido, ele respeitou este processo. O incrível é que quando a Gate descia, olhe para cá, a Gate descia sobre a azeitona, o azeite que expelia, que saía da azeitona, do bagaço, junto com a semente, ele escorria por uma canaleta e descia até o chão. Ele escorria por uma canaleta e descia até o chão. O texto que acabamos de ler é tão nítido que Jesus está sendo esmagado pelo processo, que o texto diz: estando ainda angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que escorria pelo chão. O processo da azeitona, ou o resultado do processo da azeitona, é o azeite, mas o resultado do processo da oração é o sangue. Oh, glória! E dentro da hematologia, o estudo do sangue, nós conseguimos identificar que o sangue simboliza vida. O sangue simboliza vida. O corpo humano, ele tem a função de percorrer sangue por todo ele, porque sem sangue não tem vida. E detalhe, sendo Jesus ungido, porque é que de Jesus não se expeliu azeite? Porque o resultado do processo da azeitona é azeite para a cabeça de vivo. Mas o resultado do processo da oração é sangue para o coração de quem já morreu. Vou repetir isso aqui para ver se você dá glória. De Jesus não poderia sair azeite, até porque azeite simboliza unção para aqueles que estão vivos. O que ele estava fazendo ali, ele não poderia tirar unção, ele tinha que tirar vida. Vida. Hoje você está em um culto pela manhã, e eu tenho certeza que você veio encorajado a receber essa vida. Eu tenho certeza que você veio encorajado a receber vida do Pai. E hoje tem vida nesta casa. Hoje tem sangue de Jesus para ser compartilhado com você, com a sua casa, com o seu chamado. Hoje tem vida neste altar. Aleluia! Ele sendo ungido, sendo moído, dele não poderia sair azeite, dele só poderia sair sangue, porque o azeite seria para a cabeça dos vivos, e o que Jesus estava fazendo era sangue para o coração de quem já tinha morrido há muito tempo em seus pecados. Nós vivemos em uma geração que nós pedimos muita unção, e Jesus está mandando eu avisar, porque eu vim com a palavra direcionada. A unção eu já te dei, está na hora de respeitar o resultado do processo da oração. Porque unção você já tem, mas agora está na hora de gerar vida em alguém que não tem. Estou profetizando para quem veio. Deus já te deu unção, você já tem poder, porque foi lhe dado. Mateus 28, o próprio Jesus disse: e foi me dado todo o poder nos céus e na terra, e eu vos dou. Esse poder Jesus já te deu, mas está na hora da igreja respeitar o processo da oração, para que seja gerado vida, para que seja gerado cura, para que seja gerado em nós um avivamento que é de dentro para fora, trazer vida para aquilo que já estava morto. É tão nítido o que Jesus estava fazendo
naquele lugar, porque o azeite também, naquela época, era considerado como uma moeda de troca entre os homens. O azeite servia para alimento, o azeite servia para rito espiritual litúrgico, e o azeite também servia para moeda de troca. O azeite era usado como moeda. Por isso que Jesus, em momento algum, não poderia expelir azeite, mesmo sendo ungido, mesmo tendo unção sobre a cabeça. Porque o valor que a cruz estava cobrando, o azeite não pagava. Vou repetir isso aqui. O valor que a cruz estava cobrando, o azeite não pagava. Só o sangue pagaria aquele valor. E é por isso que às 15 horas da tarde, daquele dia, Jesus gritou bem alto, para o céu, para a terra e abaixo da terra ouvir, que ali não foi qualquer sangue que pagou. Ali foi o sangue precioso de Jesus, e é por isso que estava pago. Ali não poderia ser a moeda de troca dos homens. Ali tinha que ser a moeda de troca do céu, que é o sangue, que é a vida, vida por vida. Era o próprio Jesus gritando: a dívida está paga, porque de mim não está escorrendo azeite, mas está escorrendo sangue. Vida, vida, oh glória. E eu quero me apressar um pouco nessa mensagem, para que nós possamos hoje ceiar, voltados ao propósito, que quando este sangue de Jesus tocou no chão, algo sobrenatural aconteceu que muitos não viram, mas a Bíblia nos informa dentro de uma interpretação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 10, que depois que Caim matara Abel, o próprio Deus disse: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando por mim da terra. O sangue de Abel que caiu no chão, a partir do momento que tocou no chão, começou a clamar por Deus. Começou a clamar por justiça. Começou a clamar. E se eu fosse colocar um título nessa mensagem, por mais que pequena, eu colocaria: o clamor do sangue, pastor João Adair. O clamor do sangue. Porque não foi apenas o sangue de Abel que tocou no chão. O texto nos diz, Lucas capítulo 22, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue, e o seu sangue tocou no chão. E o seu sangue tocou no chão. Vou repetir isso aqui para você reagir. E o sangue de Jesus tocou no chão. Imagine o que esse sangue começou a fazer a partir desse momento. O sangue de Jesus começou a clamar por Deus. Oh glória, o sangue começou a clamar, porque é bíblico. O sangue de Abel clamou, e o sangue do Cordeiro agora começou a clamar. E a palavra é essa: depois que o sangue começou a clamar, nada mais pôde parar Jesus. O madeiro de 50 a 70 quilos não pôde parar, porque o sangue já estava clamando. A cruz pesada não pôde parar. A coroa de espinho egípcia de 3 a 7 centímetros que perfuraram o seu crânio não pôde parar Jesus, porque o sangue clamou. O azorrague de 8 dobras de couro, bola de chumbo e caniço nas pontas, não pôde parar Jesus, porque o sangue clamou. Nada daqueles soldados que fizeram, dos 200 soldados romanos, puderam parar Jesus, porque o sangue estava clamando. A via dolorosa de 900 metros não pôde parar Jesus, porque o sangue já estava clamando. Aquela espancaria, a zombação não pôde parar Jesus, porque o sangue estava clamando. Os travos nas mãos e os travos nos pés não pôde parar Jesus, porque o sangue estava clamando. E quando ele foi levantado naquele madeiro, às 15 horas da tarde, Jesus, junto com o sangue, levantou a sua voz bem alto e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, a dívida está paga. Depois que o sangue começa a clamar, nada mais pode te parar. Vou repetir isso aqui. Depois que o sangue começa a clamar, nada mais pode te parar. Você sabe a importância de um culto como esse?
Você tem dimensão da importância de um culto como esse? Você tem noção de que a seriedade de um culto como esse? Hoje tem algo que vai acontecer aqui no mundo espiritual e eu começo a finalizar para você entender. O sangue que toca na terra começa a clamar a Deus. E é por isso que é importante, crente, em mês mensal, tomar a Santa Ceia. Porque aqui simboliza o sangue de Cristo. E a Bíblia vai nos relatar que o corpo humano, ele é feito do pó da terra. Vou repetir. O corpo humano, ele é feito do pó da terra, porque o Senhor tudo fez por sua palavra, mas quando ele foi fazer o homem, ele formou o homem do pó da terra. E quando você toma da Santa Ceia, é o sangue de Jesus tocando nesse pó aí que é você. E quando esse sangue toca em você, ele começa a clamar por Deus. A Bíblia diz que quando não se participa, ou quando toma indignamente, sem saber o que está fazendo, acontece no meio da congregação pessoas que estão mortas e doentes. Não sabe a seriedade do que está tomando, ou às vezes não toma por não conhecer ou não saber. Só que hoje eu estou pregando para um povo lavado e remido no sangue. Oh glória, vou repetir isso aqui. Hoje eu estou pregando para um povo lavado e remido no sangue, que todo mês recebe do sangue na veia. E quando recebe desse sangue, o teu corpo começa a clamar por ele. Oh Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando você bebe do sangue, faz parte do corpo, o teu corpo começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, e começa a invocar ele até que ele venha. Este culto nós fazemos em memória dele, para chamar ele, para bendizer a ele, para termos lembrança. Um dia ele morreu, mas ele ressuscitou, e vai chegar a hora que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não permita o diabo querer roubar este momento de comunhão que você tem com o seu Jesus, porque o sangue escorreu até o chão para tocar na terra com um símbolo. E este sangue que nós vamos tomar hoje, que é o sangue de Jesus, vai te fortalecer por mais um mês, por mais um ano. Irmão, estou profetizando, você vai entrar no ano de 2024 fortalecido pelo poder do Evangelho. Não é pelas vitaminas da terra que você toma, e nem pelos remédios da terra que você toma. Você vai entrar em 2024 fortalecido pelo poder do sangue, pelo poder do Evangelho. Nesse ano de 2024, pastor João Adair, aonde essa igreja não pregou, vai pregar. Aonde nós não entramos, nós vamos entrar pelo poder do sangue. Nós não estamos definidos apenas ao templo, nós não estamos definidos apenas às casas. Nós vamos ser, aleluia, levados às ruas para pregar o Evangelho e dizer que ele está voltando, que ele está chegando para arrebatar a sua igreja. Se você acredita, reage, abre a boca para dar glória para esse rei que reina e vive. Aleluia! O sangue que tocou no chão, o clamor do sangue, é o que vai acontecer hoje quando esse sangue tocar em você. Por mais uma vez nós vamos ceiar, e o sangue de Jesus vai entrar no nosso corpo, nos fortalecendo. Eu creio, porque aprendi assim desde o berço, que ceia ainda tem poder para curar. Vou repetir. Ceia, que é o sangue de Jesus, tem autoridade para curar, para renovar crente, para trazer renovo de línguas, renovo de dons, renovo de chamado. E ela só tem poder porque ela simboliza o nome de Jesus. Deus está falando com algumas pessoas: você não vai parar no meio da caminhada, você não vai parar, você não vai retroceder. Jesus tem algo profundo contigo, e é por isso que hoje o sangue que verteu no madeiro, o sangue que desceu, vai te tocar por mais uma vez. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Tem pessoas que oraram para você estar aqui hoje. Tem pessoas que dobraram o joelho
para você estar nessa posição que você está hoje. Tem pessoas que derramaram sangue, e esse se chama o resultado do processo da oração. Tem pessoas que entregaram a vida nas madrugadas, nas consagrações, para que você pudesse ouvir esse evangelho hoje. Alguém atravessou um rio a nado, repito, com uma ceia na mão e um pão na mão para entregar uma ceia para exilados do outro lado da ilha. E eu sei disso porque já preguei no Quilombola Tiningur, divisa do Amazonas com Santarém. E os pastores daquele lugar enfrentam onças, enfrentam bestas feras, tanto na água quanto na mata, para que um índio, um exilado, um homem, um peregrino possa receber o poder do sangue, o poder do pão. E o que Jesus está fazendo nessa ceia é trazendo para você coragem. Porque a partir de hoje, quando você tocar no pão e no sangue, você vai receber a coragem do evangelho. E nada mais vai poder te parar. Você vai pregar em tempo e em fora de tempo. Você vai pregar em hora e em fora de hora. Você vai viver esse evangelho da forma genuína. Ele poderia orar por uma vez, mas respeitou o processo e orou por 3 vezes. Porque ele sabia que não era definido apenas a nós. Não era definido apenas os da casa. O poder do evangelho de Jesus, do sacrifício, ia alcançar a terra. O sangue tocou na terra. Eu creio. Jesus está sacudindo essa geração. Entregar só mais uma revelação bíblica. Jesus estava cercado por uma multidão. E o texto diz que veio uma mulher sangrando. Rompeu a multidão. Imagino eu que foi pisoteada e tocou na orla por baixo. Pastor João, a geração dos nossos pais é a geração que sangrou, derramou sangue na oração. Mas mesmo sangrando não parou, porque sabia que tinha que tocar. Ao contrário, existe outra geração que não tem força para levantar, não tem força para correr, porque já está morta. A geração passada, mesmo sangrando, está de pé. Mesmo sangrando, tem força para tocar. Agora tem uma geração que está morta. Não tem força para se levantar. E parece que o recado da humanidade é: ei, não vai lá não, porque passou de enferma para morte. Ei, Jairo, para de incomodar o mestre, porque lá já morreu. Por mais que o mundo está dizendo que não tem oportunidade dessa geração de reviver, o Jesus que foi tocado pela geração passada, mesmo sangrando, é o Jesus que vai tocar na nova geração para ela levantar. Hoje você só tem 2 opções: ou você toca ou você é tocado. Ou você, pastor, estou sangrando, mas ainda tenho força para tocar. Pode tocar, porque vai ter cura, vai ter milagre. Pastor, não tenho força mais para tocar. Fica tranquilo, Jesus vai tocar em você. Jesus vai tocar em você. Jesus vai tocar em você. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar junto com você. Feche seus olhos. O que está descendo hoje aqui não é azeite para a cabeça. O que está descendo é sangue para o coração. Esse coração vai voltar a bombear da forma que tem que ser. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vim aqui, Jesus, com a palavra direcionada da tua parte. O Senhor me incomodou de madrugada. E aquelas 3 horas da manhã, Pai, não foi uma visita de um homem, mas foi a visita do Divino Espírito Santo. E eu creio que essa palavra fará efeito nesses corações. Porque o sangue que verteu na cruz, eu acredito, eu tenho fé, que é o sangue que nos fortalecerá para mais um ano de caminhada. O que passou, Jesus passou na vida deste homem, na vida dessa mulher. O que está começando agora é novo.
E eu creio em novas coisas que chegarão para ele, chegarão para ela. Eu creio, Pai amado, no que está sendo gerado nesta manhã. Eu creio, Pai amado, no que está sendo gerado vida. Aonde esse sangue toca agora nesse coração, Pai, faz com que ele comece a bombear pelo evangelho, pelo amor, pela paz, pela comunhão, pelo perdão, pelo arrependimento. Aonde esse teu sangue tocar agora, Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, coisas novas. Eu creio assim, eu profetizo assim sobre a vida dos teus servos. Que o teu sangue venha trazer vida sobre essa igreja. Que o teu sangue venha trazer restauração. E que nós possamos participar da ceia hoje, recebendo mais uma vez o teu DNA e a energia do céu, a vida do céu, para continuarmos gritando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você acredita nessa palavra, aplaude o nome do Senhor Jesus bem forte. Pelo sangue